Olá a todos. Vamos considerar dois sistemas cilindro-pistão, ambos encerrando o mesmo volume de ar seco. Ora, ar seco é essencialmente uma mistura de azoto com oxigênio. Em termos de frações molares, podemos dizer que é aproximadamente 80% de azoto e 20% de oxigênio. Podemos imaginar ainda que esses volumes iguais de ar seco são constituídos pelo mesmo número de moléculas de azoto e o mesmo número de moléculas de oxigênio, ou equivalentemente a mesma massa de azoto e a mesma massa de oxigênio. Será então que a mesma mistura de gases em iguais quantidades e ocupando o mesmo volume chega para caracterizar totalmente o ar seco que está encerrado em cada um dos dois sistemas cilindro-pistão que estamos a considerar? Ora, conforme sabemos, tal não é o caso. Por exemplo, num dos sistemas, o ar seco pode estar a exercer sobre as paredes do cilindro e do pistão uma força muito maior do que no outro sistema. E essa força tem a ver, conforme já sabemos, com o conceito de pressão. Mas há ainda um outro aspecto que importa considerar. Isso tem a ver com o facto de o ar seco num dos sistemas poder dar-nos a sensação de que está quente, enquanto que no outro sistema o ar seco pode dar-nos a sensação de que está frio. Conforme vamos discutir, este grau de aquecimento que nos é dado pelo sentido do tato tem a ver com a noção de temperatura. Mas antes de entrarmos na definição de temperatura, que é mais subtil do que parece, convém perceber que o sentido do tato não é de todo um bom quantificador de grau de aquecimento. Por exemplo, quando nós saímos do duche, temos sensações diferentes nos pés consoante pisamos o tapete felpudo ou o ladrilho da casa de banho. No primeiro caso, temos uma sensação de que o tapete está morno, enquanto que no segundo caso, temos a sensação de que os ladrilhos estão frios. Claro que podem dizer que isso tem a ver com o facto de o tapete e os ladrilhos terem graus de aquecimento diferente. Como tirateimas, proponho que façam a seguinte experiência. Comecem por pôr no lavatório uma determinada quantidade de água morna, que é uma mistura de água fria com água quente, e depois passem uma das mãos por água bem fria e a outra por água bem quente. Seguidamente mergulhem as mãos na água morna e verão que a mão que passou por água fria nos dá a informação, a sensação de que a água morna está quente, enquanto que a mão que passou pela água quente nos dá a sensação de que a água morna está fria. Assunto arrumado, a mesma água morna produz diferentes sensações de graus de aquecimento, o que quer dizer que temos de arranjar uma outra estratégia para podermos determinar com rigor o grau de aquecimento de uma substância. As dificuldades trazidas pelo facto de o sentido do tato não ser um bom avaliador de grau de aquecimento acabaram, pouco e pouco, por ser resolvidas quando se percebeu que havia substâncias com propriedades físicas que, de uma forma mais fiável, dependiam do grau de aquecimento. Por exemplo, desde os tempos dos gregos que se sabe que um determinado volume de ar aumenta quando esse grau de aquecimento aumenta. Foi, de resto, esta a primeira propriedade termométrica a ser utilizada. Tradicionalmente, atribui-se a Galileu a invenção do chamado termoscópio, que é um instrumento que é constituído por uma pequena tina com água, no qual
se inverte um tubo fino que termina na outra extremidade por uma pequena bola de vidro. Quando, por exemplo, se colocam mãos quentes nessa bola de vidro, vê-se que a água no tubo desce, enquanto que, quando se põe a bola em contacto com uma substância mais fria, a altura da água aumenta. Tem-se assim que a altura da água constitui um indicador do grau de aquecimento da substância que está em contacto com o ar dentro da bola. O desenvolvimento do termoscópio de Galileu deve ter ocorrido na última década do século XVI, isto é, na década de 1591 a 1600. E como seria de esperar, uma das primeiras utilizações foi no domínio da medicina para avaliar a temperatura dos doentes. Sabe-se que Santório, um médico amigo de Galileu, utilizou esse instrumento, fazendo com que os doentes colocassem a boca no pequeno balão com que terminava o tubo. Um passo seguinte foi a introdução de uma escala graduada no termoscópio para permitir comparações da altura a que a água subia no tubo. E o primeiro documento que se conhece de um termoscópio dotado de uma escala deve-se ao inglês Robert Flood. O termoscópio de Galileu tinha, no entanto, um problema de que o próprio Galileu não podia suspeitar. É que a subida da água no tubo não só dependia do grau de aquecimento do ar encerrado na pequena bola, mas também da pressão atmosférica. Ora, a pressão atmosférica só foi descoberta por Torricelli, que era aluno de Galileu, mas a descoberta foi depois da morte do mestre. O problema da influência da pressão atmosférica só foi resolvido quando, em vez de ar, se passou a utilizar a variação de volume de líquidos como propriedade termométrica. Acontece que a variação de volume de um líquido com o grau de aquecimento é muitíssimo menor do que a variação de um gás, em particular do ar. Ora, a determinação da variação do volume de um líquido implicou a invenção dos chamados tubos capilares, isto é, tubos de vidro muito fininhos, em que a expansão do líquido era muito maior e, portanto, mais facilmente determinável. Deve-se ao grão-duque Fernando de Médici a invenção do primeiro instrumento com um tubo capilar de vidro e em que era utilizado álcool colorido. Esse instrumento era também dotado de uma escala graduada e daí que se passa a designar por termómetro em vez de termobaroscópio ou termoscópio, como são utilizados os instrumentos anteriores e muito menos precisos. No entanto, a utilização de uma escala implica que se possa, de certa forma, atribuir significado aos números associados a essa mesma escala. Isso faz-se através da introdução dos chamados pontos fiduciais, isto é, pontos fixos que se baseiam em determinadas propriedades, determinadas substâncias que
só ocorrem a graus de aquecimento muito precisos. Claro que estes primeiros pontos começaram por ser pontos menos apropriados, por exemplo, coisas como o grau de aquecimento, a temperatura a que a manteiga derrete, ou então a temperatura a que o óleo de anis solidifica. Um passo muito importante ocorre quando se descobre que a água é uma substância ideal para fornecer esses tais pontos fixos e reprodutíveis. Isso acontece quando se percebe que a passagem da água líquida ao estado sólido, isto é, a congelação, ou a passagem de gelo ao estado líquido, isto é, a fusão, ocorre a graus de aquecimento muito bem determinados e reprodutíveis. O mesmo acontece com a passagem da água do estado líquido ao estado de vapor, isto é, a ebulição, ou, inversamente, a passagem do estado de vapor ao estado líquido, que é a condensação do vapor. As primeiras escalas de temperatura vão, portanto, socorrer-se de pontos fixos e algumas delas utilizam ainda sensações, tais como o frio do inverno mais severo, o calor do verão mais tórrido, o aquecimento mais elevado que a mão consegue suportar. Apesar de já não serem utilizadas hoje em dia, começaremos por considerar a escala desenvolvida por Newton e uma segunda escala desenvolvida por Romer, um astrónomo dinamarquês.